Gravação iniciada. Bom, voltamos e agora vamos na pauta. Eu peço aos conselheiros que acompanhem. Agora é o item 112, nós vamos iniciar com os processos da manhã de hoje. Deixamos alguns remanescentes e voltaremos a eles depois. O item 112, que a partir de agora tratamos de algumas matérias diversas na pauta temática. Então, inicio com o processo da minha relatoria, contribuinte é GUC, participações limitadas. O processo já está disponibilizado e eu já vou começar ao relato. Rapidamente, esse processo é um modo de infração de imposto de renda e reflexos, contribuição PIS e COFINS, foi julgado pela DRJ de Porto Alegre. Naquele momento foi delimitada a lide, porque o contribuinte não se defendeu do imposto de renda e da contribuição social, e o processo ficou restrito ao PIS e COFINS. E eu já vou direto ao voto, porque eu me reporto no voto alguns aspectos fáticos que possam trazer necessidade de maior explicação. Se qualquer dúvida, eu me reporto ao relatório, mas acho que não há necessidade. Então, eu estou aqui nas folhas 10, tempestivo recurso, né? Então, inicialmente, confirmo que a DRJ já fez, que é delimitar a lide, circunscrever a discussão apenas ao PIS e COFINS, tendo em conta que os lançamentos de imposto de renda e contribuição não foram via de impugnação inaugural, conforme expressamente apontado pelo relator da Delegacia de Porto Alegre, estando os débitos sob controle em outro processo. Então, trouxe aí. Bom, inicialmente, embora já afastado pela decisão recorrida, a contribuinte insiste em suscitar questões que envolvem matérias de cunho constitucional, e eu refuto novamente e não tomo conhecimento nesse aspecto. Quanto aos demais aspectos presentes no recurso voluntário, muitos deles ainda se reportam a temas constitucionais e legais, e na forma atrás discorrida sequer deveriam ser conhecidos. Todavia, como no seu eixo, no seu seio, existem outros argumentos, passo a analisá-los até para que não se possa alegar omissão no julgamento. São 3 temas que se alinham nesse patamar. 1. A suposta não obediência ao princípio da isonomia que haveria entre a legislação específica para a área financeira, bancos, e os outros segmentos empresariais em relação ao PIS e COFINS. O contribuinte alega isso. Eu quero ser tributado igual ao banco e instituição financeira. Multa de 75% e taxa que seria confiscatória, e taxa Selic para cálculo de juros que o contribuinte não concorda. Inicio pelo primeiro, até porque os outros dois são bem tranquilos. Rebela-se a recorrente, no seu recurso, e já havia feito isso na impugnação, contra o que chama de tratamento desigual para apuração e recolhimento de PIS e COFINS entre segmentos econômicos, que seria vedado pela Constituição. No caso, bancos e instituições financeiras de um lado e os demais contribuintes de outro. Abstraindo questões de cunho constitucional que são vedadas, resta claro pela leitura da legislação reproduzida pela própria interessada em suas peças recursais, por desenvolver atividade comercial, não pode usufruir das deduções próprias das instituições financeiras. Eis que as especificidades presentes nas atividades destas estão ausentes na atividade daquela, a sua atividade no caso. No seu caso, para fim de determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclui da receita bruta apenas o que está previsto na lei, que eu trago aí. Em amarelo, inclusive, para chamar bem a atenção. E continuando nas folhas 15. Observe-se, sem maiores dificuldades, que o legislador, por motivos que envolvem política de Estado, entendeu pela diferenciação na forma de apurar e recolher as contribuições, uma englobando as atividades em geral, basicamente indústria, comércio e prestação de serviços, que é o artigo 2º, parágrafo 2º, e a outra, que no que interessa, dizendo respeito ao segmento financeiro, aí inclui os bancos, instituições financeiras, empresas de seguro, capitalização, previdência privada, securitização de crédito, etc., artigo 2º, parágrafo 3º e 8º, além de outras, como, por exemplo, empresas operadoras de plano de saúde, que é o parágrafo 9º. Ou seja, são razões de macroeconomia que longe estão de poder ser discutidas nesta esfera, na qual se deve observar a norma legislativa vigente em plena eficácia. Se a recorrente entende, como parece ser o caso, de que tal norma é ilegal, inconstitucional, imoral, injusta, deve buscar o caminho judiciário para expor seus argumentos e tentar reverter a suplicação, ou aguardar nova norma legislativa que revogue ou altere a atual. Neste momento, é esta norma que está em vigor e é ela que é clara em exprimir a diferença de tratamento cabendo aos conselheiros desse Tribunal Administrativo, não somente a sua plena observância. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, multa de ofício 75%, eu trago a legislação, e quanto aos juros da taxa Selic, existe súmula do CARF. Então, nesse sentido, nesses 3 aspectos, eu nego o provimento ao recurso, mas ainda continua um pontinho final da alegação do contribuinte, que está nas folhas 17. Finalmente, aprecio o pedido que ele fez de compensação dentro do recurso voluntário, folhas
e que basicamente tem origem no entendimento da recorrente de que poderia deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS outras rubricas que não aquelas presentes no artigo 2º, parágrafo 2 da lei, aquela que eu já reproduzi, que são inerentes às atividades e instituições financeiras, tema já reputado. Ocorre que, independentemente de qualquer análise das planilhas elaboradas pela recorrente, ou mesmo sua validação, o fato é que o procedimento de compensação exige o cumprimento e atendimento a regras próprias e específicas que não se confundem com a presente discussão. Muito a propósito, pela solidez dos argumentos e nos termos do artigo 50, inciso 5º, parágrafo 1º da 9784, eu adoto o voto do relator da decisão de primeira instância, da delegacia de julgamento, a respeito desse assunto que eu reproduzo aí. E concluo meu voto no sentido de afastar as matérias de cunho constitucional, não conhecendo, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Alguém quer se manifestar? Está aberto para discussão aqui. Ninguém? Então, por unanimidade de votos, negado o provimento. A discussão é bem tranquila. Ele quer que se aplique a legislação de instituição financeira, que tem outros créditos lá, que não é o caso. Então, negado o provimento por unanimidade. Continuando, julgamento encerrado, item 113, relatoria do conselheiro Iágaro, contribuinte é Antônio Claudimir Bordim. Iágaro. Está sem microfone, Iágaro. Perdão. Então, trata-se de ADE, exclusão de empresas do Simples Federal, da nota 317, em razão do exercício de atividade vedada e pela prática reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002. Em impugnação, o sujeito passivo arguiu apenas contra as infrações identificadas, alegando em síntese que os valores depositados em conta corrente se referiam a empréstimos pessoais que faziam em troca de cheque em custódia, que parte do valor se referia à venda de bens e, por fim, que faltou um aspecto que eu tenho que marcar aqui depois. Então, a DRJ de Santa Maria julgou improcedente a impugnação para manter a exclusão do Simples Federal e manter integralmente a exigência. O sujeito passivo apresentou um recurso voluntário, né, onde repisa os argumentos traduzidos na impugnação, em especial que não concorda com os elevados valores impetrados, né, fundados em depósitos bancários decorrentes de empréstimos pessoais concedidos e que a multa de 65% deve ser anulada em razão do princípio da isonomia, e que a segunda Câmara do Estado de São Paulo nos acórdão tal, fundamentado em princípio da Constituição Federal, no artigo 117, deu provimento aos recursos dos contribuintes. É o relatório. O recurso é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser conhecido. Em preliminar, registra que o sujeito passivo não se insurge no seu recurso voluntário sobre o exercício de atividade vedada ou contra o ato de exclusão do Simples Federal. Logo, em relação a essas matérias, operou-se a preclusão. Mérito. Como referido, o presente processo versa sobre a exclusão do Simples Federal, regulado pela Lei 9.316 de 96, em razão do exercício de atividade vedada pela prática reiterada de infração à legislação tributária, depósitos bancários não comprovados. Ou seja, são dois motivos. Assim como na peça impugnatória, no recurso voluntário, o contribuinte não apresenta justificativa para os depósitos bancários que ensejaram o lançamento do IRPJ, apurado na modalidade do lucro presumido, e nos lançamentos reflexos de CSL, do PIS e da COFINS. As razões recursais são genéricas, no sentido de que não concorda com os elevados valores impetrados, fundados em depósitos bancários decorrentes de empréstimos pessoais concedidos. Nesse ponto, com base no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, de 99, cita-se os fundamentos da decisão de piso. Na impugnação que ora se examina, o contribuinte não apresenta qualquer documento que pudesse comprovar a origem de qualquer depósitos relacionados e individualizados nos demonstrativos já referidos no relatório. Ou seja, após a apresentação da defesa do contribuinte, permanece intacta a imputação de omissão de receita caracterizada pela inexistência de depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, em janeiro de 2002, omitiu receitas no valor de 14 mil, em fevereiro 12 mil, e assim sucessivamente, conforme os meses acima referidos, até dezembro de 2004, quando a omissão de receitas apuradas foi de 16.635,20. A impugnante ainda argumenta que não houve omissão de receita. Os depósitos assim considerados eram origem de empréstimos ou resultado de alienação de bens. Como foi referido, apesar dos argumentos da impugnante, essa não apresentou qualquer prova nesse sentido, por isso não deve prosperar.
Assim, quanto aos valores apurados nos autos de infração, tem-se que estão de acordo com a legislação tributária pertinente. Aliás, fundamentos legais esses indicados nos respectivos autos de infração, inclusive com compensação dos valores de que o contribuinte havia pagado a título de simples. Observe-se que a empresa foi devidamente intimada para informar o regime pelo qual pretendia a apuração dos seus resultados, folha 320. Em resposta, a contribuinte indicou que pretendia tributar seus resultados pelo lucro presumido, caso fosse mantida a exclusão e os seus efeitos, conforme consta no termo de constatação fiscal de folha 325. Por preencher os requisitos para apurar os resultados pelo lucro presumido, esse foi o regime adotado pela fiscalização. Assim, o imposto de renda foi apurado com base no lucro presumido. O imposto apurado, como já referido, foi subtraído ao valor pago no regime do Simples, no mesmo período base, como se vê no demonstrativo de rateio do Simples folha 316, da CSL e do demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS, parte integrante do auto de infração. Por fim, quanto à multa de 75%, deve ser anulada em razão do princípio da isonomia, conforme acórdãos 102.4.412 e 102.4.415, princípios da Constituição Federal e artigos 112 e artigo 138 do CPN, não assiste razão ao contribuinte. Os acórdãos versam sobre multa aplicada pelo pagamento de tributo a destempo, a partir da imputação linear em contraposição à imputação proporcional, ou seja, fato que não ocorreu no lançamento hora discutido. Por sua vez, não há arguição objetiva sobre qual fato ofenderia a Constituição, e os artigos 122 e 138 tratam de retroatividade benigna e da espontaneidade, respectivamente, situações distintas dos fatos que ensejaram a atuação, isto é, depósitos bancários não comprovados. Artigo 42 da LOA 430. Então, pelas razões expostas, voto sentido de negar provimento ao recurso. Propósito do relator negar provimento pelos motivos expostos no voto. Alguém quer se manifestar? Mãozinha? Não? Então, entendo que, por unanimidade, negado o provimento, mantido o voto do relator, negado o provimento ao recurso voluntário. Continuando, item 114, ainda da relatoria do conselheiro Iágaro, José Roberto de Assis. Iágaro, por favor. Ok. Bom, 114 trata-se de auto de infração relativa ao PIS, efetuado com os mesmos elementos de prova do lançamento do imposto de renda, efetuado no processo administrativo fiscal de final 2002-40, com imputação da multa qualificada no valor de total de R$314 mil. Conforme o relatório de auditoria, o sujeito passivo, originalmente optante do Simples Federal, Lei 9.317, né, objeto de exclusão no PAF 2002-16 e de posterior lançamento dos tributos devidos. A atuação se funda em valores registrados em livros fiscais e nas declarações anuais do Simples Federal com valores zerados, embora o sujeito passivo firmasse declarações sobre suas vendas à Secretaria do Estado da Fazenda do Estado de Alagoas. Em tópico específico, a autoridade lançadora aponta elementos que, em tese, caracterizam a pessoa física José Roberto de Assis, CPF indicado, seria interposta a pessoa de Genival Ferreira da Silva, CPF também indicado, e Girleide Lucida da Silva, né, CPF tal, em razão de o titular formal da empresa não possuir capacidade econômica, de um imóvel onde funciona a empresa pertencer ao primeiro sócio oculto e de que as movimentações financeiras da empresa serem efetuadas por dois sócios ocultos. Não há, contudo, termo de solidarização passiva, visto que à época não havia disciplinamento a esse respeito na administração tributária. Né? Que esse disciplinamento de solidarização do sujeito passivo surgiu só em 2010. Né? Em impugnação 17987, o sujeito passivo arguiu em preliminar de nulidade que o lançamento, em razão da substituição da auditora fiscal durante o procedimento de fiscalização, e no mérito não teceu argumento algum em relação ao PIS. Apenas questionou o arbitramento do lucro e que as diferenças relativas a COFINS não existiriam, fato que poderia ser comprovado mediante a realização de perícia técnica contábil. Ao final, requer a redução da multa ao patamar de 20%. A DRF julgou improcedente a impugnação em razão da inexistência de nulidade arguida e no mérito, ao superar a não referência ao PIS na impugnação,
entendeu correta a exigência do PIS alíquota de 0,65 sobre as receitas omitidas, e que não havia outros valores a deduzir da apuração. O sujeito passivo apresentou recursos voluntários, foram 215.224, onde repisa os argumentos da impugnação, e, em especial, sobre os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa do direito de petição. Alegou ainda que, em preliminar, nulidade da auto-infração. No mérito, alega que o lançamento não deduziu os valores do PIS declarados em STF durante o período, por fim, requer que a multa obedeça a parâmetros estritamente legais. A unidade preparadora negou o seguimento ao recurso voluntário por estar desacompanhado do rolamento de bens e direitos à época, com a consequente inscrição dos débitos autuados em dívida ativa. Contudo, em razão da súmula vinculante do STF número 21, foi prolatada a informação fiscal de folha 239 para o segmento do recurso voluntário e cancelamento da dívida ativa pela PFM. O processo foi distribuído indevidamente para a terceira sessão de julgamento, onde a segunda turma ordinária da quarta Câmara, por meio de resolução 3402-876, decidiu por não tomar conhecimento do recurso e declinar competência a esta primeira sessão de julgamento. É o relatório. Conhecimento. A correspondência destinada à ciência da decisão de primeira instância ao contribuinte foi devolvida em razão da sua não localização, folhas 210 e 211. Houve, por sua vez, cientificação do procurador em 30 de março de 2004, conforme de recebimento. O recurso voluntário foi apresentado em 24 de abril, conforme carimbo, constante na primeira página da pressa processual, portanto, é tempestivo. Com relação à competência dessa primeira sessão de julgamento, o artigo 2º do CAF, atribui competência para julgar a exigência do PIS quanto a reflexo da exigência de RPJ, formalizado com os mesmos elementos de prova. Assim, o presente recurso, por preencher os pressupostos para sua admissibilidade, deve ser conhecido. Preliminar. O contribuinte faz menção à necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa do direito de petição. Todavia, não relaciona fato ocorrido durante o procedimento de lançamento ou no processo de exação que não os tenha observado. A análise dos autos não evidencia qualquer tipo de ofensa ao princípio constitucional, razão pela qual afasta as alegações genéricas aduzidas. Sobre a nulidade do auto de infração, o contribuinte alega que esta decorre da mudança de autoridade fiscal responsável durante o procedimento de fiscalização. Ora, tal fato não se insere nas nulidades do artigo 59 do Decreto 7235/72, PAF. Além disso, não se verifica no lançamento qualquer ausência dos requisitos formais previstos no artigo 10 do PAF, em especial quanto à assinatura da autoridade atuante, portanto, improcedente a nulidade alegada. O mérito. Como referido, o litígio versa sobre o lançamento do PIS, lançamento reflexo das omissões verificadas no PAF, já identificado, e foi precedido de exclusão do Simples na Federal. Em razão da apresentação sistemática das declarações anuais com valores zerados, embora o contribuinte firmasse declarações sobre as vendas na Secretaria do Estado da Fazenda de Alagoas. O processo de RPJ se encontra inscrito em dívida ativa da União. Retomando-se ao método das razões de recurso, o contribuinte apenas repisa os argumentos aduzidos por ocasião da apresentação da impugnação, ou seja, alega que o lançamento não deduziu os valores do PIS declarados em DCTF durante o período. Por fim, requer a mudança obedeça a parâmetros estritamente legais. Como observado pela decisão de primeira instância, sobre os valores de receitas omitidas foram apurados débitos de PIS a alíquota de 0,65, com base no livro registro de apuração do ICMS. Por sua vez, o contribuinte entregou as declarações zeradas dos anos calendários, objeto do presente processo. Portanto, não há de se falar em dedução, logo correta apuração da exigência fiscal. Por fim, quanto ao argumento de que a multa obedeça a parâmetros estritamente legais, ressalta que a qualificação da multa percentual de 150% tem previsão expressa em lei, à época dos lançamentos, o artigo 44, inciso 2 da Lei 9.430, atual 44, parágrafo 1º, e decorre de conduta de ato de sonegação previsto no artigo 71 da Lei 4.502/64, na medida em que o sujeito passivo, ao entregar declarações zeradas ao fisco, buscou impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Por essa razão, pode-se de negar o provimento ao recurso voluntário. Como voto? Propósito do relator negar provimento, inclusive com a qualificação da multa. Alguém quer se manifestar? Talvez, acho que em termos de matéria de prova fática, não tem muito problema. Talvez a multa, alguém quer se manifestar. Acho que está bem caracterizado. Ninguém? Então... Ele apresentou declaração gerada, né, Iago? Sim, de forma sistemática. Para mim isso é suficiente para qualificar.
Então, por unanimidade de votos, negado o provimento, mantido os lançamentos e a qualificação da multa, seguindo a relatoria da conselheira Paula, item 115. Copenor. Paula, por favor. Já está aí. Quem baixou essa versão é uma versão revisada, tá? A nova já está na pasta. Esse é um caso de cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício, onde a aplicação da súmula CARF 105, que eu vou para o voto as folhas 4, item 2. O objeto presente processo é tão somente a possibilidade de cobrança da multa isolada no valor de R$ 287.046,48, em razão da falta de recolhimento das estimativas do ano calendário de 2005, em concomitância com multa de ofício. Alega recorrente que 1. Possui decisão judicial transitada em julgado a seu favor para não recolhimento da CSLL que foi lançada. A multa isolada só poderia ter sido cobrada ao longo do ano calendário e não após o ajuste anual. E 3. A multa de ofício baseada na apuração anual já está sendo paga juntamente com o tributo por meio do parcelamento especial da Lei 11.941/09. E, por fim, ter havido a denúncia espontânea, uma vez que declarou os valores em DIPJ. Tem mais um argumento aqui. A declaração dos rendimentos antes de qualquer ação fiscal supre a omissão da obrigação acessória e a multa do percentual de 50% sobre o valor da estimativa não recolhida seria confiscatória. Preliminarmente, desculpa, gente, a página fechou aqui, peraí. Perdão. Preliminarmente, é preciso destacar que a própria recorrente reconheceu o débito de contribuição social, preferindo desistir de sua impugnação e incluí-lo no parcelamento previsto pela Lei 11.941 de 2009, não cabendo, portanto, o argumento de que o pagamento do tributo em questão não seria devido por haver decisão judicial transitada em julgado a seu favor. Em segundo lugar, cumpre salientar que, nos termos da súmula CARF número 2, não cabe a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Assim, o argumento de que a multa isolada seria confiscatória e que seu percentual fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não merecem acolhida em sede de recurso administrativo. Pois bem, passemos então a analisar a possibilidade de dupla penalização com a cobrança de multa de ofício, 75%, e multa isolada de 50%, devido à falta ou insuficiência de recolhimento da estimativa mensal de contribuição social sobre o lucro líquido no ano calendário após o ajuste anual. É de conhecimento dessa turma de julgamento meu posicionamento quanto à impossibilidade de cobrança concomitante das duas penalidades. Ressalto mais uma vez que não se trata de discutir se as multas previstas no inciso 1 e 2 do artigo 44 da Lei 9.430 de 96, com a redação nova dada pela Lei 11.488 de 2007, podem coexistir. Tampouco estou defendendo o afastamento de aplicação de lei válida, como sugerido pelo julgador Acó no seu acordo. A discussão nesse caso cinge-se à questão se as duas multas de ofício isolada podem ser aplicadas sobre uma mesma base de cálculo, ou parte dela. Primeiramente, é importante destacar o disposto na súmula CARF número 105, que permanece inteiramente válido e em vigor, mesmo após a revisão recentemente conduzida pelo órgão, da qual participaram ativamente tanto a Receita Federal, por meio do encaminhamento e análise de propostas de novas súmulas e do trabalho de revisão das súmulas existentes, quanto pela PGFN e confederações representativas de categorias econômicas. Dito isso, é de se reconhecer que, ultimamente, tem surgido uma corrente nesse Conselho que acredita que a Lei número 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430 de 96, modificou também o regramento da aplicação das multas de ofício isoladas. Por esse motivo, a súmula CARF número 105 não poderia ser invocada para exonerar a exigência das multas isoladas lançadas concomitantemente com as multas de ofício após a citada alteração legislativa. Muito embora a alteração promovida pela Lei 9.430 de 96, pela Lei número 11.488 de 2007, não alcance o fato gerador da multa em discussão neste caso e, portanto, a aplicação da súmula CARF número 105
seria incontroversa e é de observância obrigatória essa turma de julgamento, devo destacar com toda a vênia que, na minha opinião, esse novo entendimento também não merece prosperar. Isso porque, conforme a exposição de motivos da medida provisória 351 de 2007, a qual foi convertida a lei número 11.488, a mudança legislativa promovida por ela teve como objetivo unicamente reduzir o percentual da multa isolada para 50% e não alterar sua forma de aplicação, como se verifica. Aí eu trago a exposição de motivos à parte. Caso entendêssemos que fosse possível aplicar ambas as multas nesse caso, estaríamos revertendo o objetivo da lei, ou seja, em vez de diminuir o valor da penalidade prevista pelo legislador, estaríamos, em verdade, aumentando. E mais, seria também admitir que sobre o mesmo tributo apurado de ofício fossem aplicadas duas punições, o que na prática equivaleria à combinação de uma multa qualificada. É certo que não é essa a previsão da lei. É de se observar que, muito embora a jurisprudência da Câmara Superior deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estivesse se formando por voto de qualidade, no sentido de permitir a aplicação de ambas as penalidades, nota-se que tal tendência tomou outro rumo com a aprovação do acordo número 9.101.005.080, na sessão de julgamento de 1º de setembro de 2020, assim emendado. Eu trago aí a emenda do novo entendimento, da reversão do novo entendimento, e, diante do exposto, volto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa isolada nesse caso. Bom, eu vou manifestar antecipadamente, no sentido de que a posição da conselheira nós já conhecemos, a posição dos conselheiros também a gente conhece bem, né, inclusive a minha pessoal, mas nesse caso eu acho que há um ponto relevante. Isso aí é do ano de 2005. Então, aqui a súmula é plenamente aplicável. Né? Acho que nem a necessidade de maiores discussões, embora a discussão esteja aberta. Alguém quer se manifestar? Marco, Iago, que estava enfrentando pela primeira vez esse assunto, mas aqui a súmula 2005 é plenamente aplicável. Embora a gente devesse fazer um cálculo lá para ver até que ponto esse valor chega, mas acho que a gente pode. Eu só não entendi porque aqui nesse caso a gente já tem jurisprudência formada, né, com a súmula CARF, que o senhor já falou, repisando, 105 totalmente aplicável. Só não entendi toda essa construção posterior do voto. Inclusive, eu não sei na DRJ qual é o julgamento, de quando foi o julgamento da DRJ, mas acho que poderia até ser aplicado na época. Assim. Foi 2010, 11, o julgamento da DRJ. Bom, de qualquer maneira, a proposta da relatora é dar provimento. Marco. Presidente, considerando as várias construções ali no voto, eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Porque aplica-se a súmula CARF 105, tranquilo, só que a outras partes do voto eu não concordo. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões. Pagano. Eu acompanho a relatora integralmente. Evandro. Pelas conclusões. Júnior. Com a relatora. Iágaro. Pelas conclusões. Né? Luciano. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho pelas conclusões, unânime, dado provimento, afastando a aplicação da multa. Os 4 fazendários votando pelas conclusões, pela aplicação da súmula 105. Obrigado, Paulo. Julgamento encerrado. Fazer declaração de voto, esse Cone. Você quer fazer? A declaração de voto para expor as conclusões, porque ela foi... Quem vai fazer? Caso, não, Evandro, porque esse caso é autodifração. Então, é pró-contribuinte. Não precisa, Evandro. Não, é que pelo regimento, quando tem 4 pelas conclusões, alguém tem que falar quais motivos das conclusões. Só que aqui é autodifração, então a qualidade é pró-contribuinte. Então não é nem qualidade. Mas não foi nem qualidade. Marco, mas não foi nem qualidade, foi unânime. Não, mas a questão é que nas conclusões e sem conclusões foi 4-4. Só que você vai fazer a declaração de voto, Evandro? Não precisa. Isso é o que eu estou querendo dizer. Marco, quando pelas conclusões é por maioria, é que não precisa, porque os argumentos têm que ser incorporados no voto relator. Correto. Quando for por minoria, pode fazer a declaração de voto, sim. Não, pode fazer quem quiser, né? Você vai fazer, Evandro? Sim. Tá bom. O conselheiro Evandro manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Muito obrigado pela discussão, julgamento encerrado. Continuando ao item 116, processo está voltando, eu
tive que colocar agora, disponibilizar agora, porque eu não tinha visto o processo, tinha saído, ficou 2 meses para voltar para a pauta agora, da minha relatoria, ProService. Vou recapitular rapidamente, que está com vista para o Pagano, o Marco Aurélio já tinha me acompanhado na... Vou disponibilizar agora, está aí o item 116. Vou resumir. É um grupo econômico que tem adeptos e houve a incorporação da empresa, tem um microfone aberto aí. Houve a incorporação da empresa, eu vou aqui no voto rapidamente, nas 10, o contribuinte se rebela contra isso, dizendo que estava discutindo o grupo econômico ainda na justiça, mas eu trago aqui que houve a incorporação, o próprio contribuinte se identifica como uma empresa sucedida, né, quer dizer, então ela realmente houve esse evento. Eu trago nas folhas 11 todo o rol de empresas que participam do grupo econômico, do próprio Poder Judiciário lá do Rio Grande do Sul, e ela está aí, ProService. E aí eu digo lá, na peça recursal, como já fez antes, a contribuinte diz que está discutindo essa situação aí do grupo econômico, e peremptoriamente diz que tem que aguardar essa decisão. Então, eu dou um resumo lá. De um lado, constam débitos da recorrente por responsabilização solidária, e que se encontra em fase de execução judicial e que levaram ao ato excludente, e de outra, a posição da recorrente de que esta inclusão no polo passivo ainda não foi decidida no mérito, não se podendo aceitar tal redirecionamento. Pois bem, em que pese os consistentes argumentos da defesa, no que tange a discussão da ferência judicial, que pode, inclusive, levar à reversão do atual quadro, vejo que aqui, nesse processo administrativo, no qual se discute a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, caso possua débito em aberto que não seja suspenso, a sua exigibilidade, a norma imperativa não alinha nem comporta alternativas que não é expressamente prevista, que é a suspensão da exigibilidade do débito. Ou tem ou não tem, nada mais. Aí eu trago a legislação. E, claramente, exceto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no CTN, nenhuma outra possibilidade existe para que os possuidores de débito com a Fazenda permaneçam no regime simplificado. Trago ali o CTN, o 151, e nenhuma dessas hipóteses está contemplada nos autos. Mas, a mais, como já tive a oportunidade de manifestar em outras decisões de minha lavra, e ainda que sequer tenham vindo aos autos quaisquer alegações nesse sentido, prefiro entendimento de que o efeito suspensivo que decorria de simples oposição dos embargos da execução, a partir de 2006, passa a exigir decisão do magistrado, que não tem aqui. Continuando, pois bem, em folhas 14, pesquisando os autos judiciais junto à primeira vara federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, processo tal, esse relator encontrou a seguinte manifestação do magistrado em 28 de 8 de 2017. Verifique que a execução não está garantida, que pesa as várias diligências na tentativa de penhora dos bens, diz o juiz. Né? Com isso, sequer o argumento de que poderia haver suspensão da exigibilidade por oferecimento dos embargos da execução se poderia arguir, posto que, ainda que abstraindo a posição desse relator, assim traduzida, não houve a devida garantia de execução. De outro giro, em relação ao processo em que se discute a existência de grupo econômico que levou à imputação de responsabilidade solidária à hora recorrente, processo número tal, não foi possível esse relator obter quaisquer informações, tendo em vista que seu trâmite se faz em segredo de justiça, conforme pesquisa que eu fiz no TRF4. De qualquer modo, ocorrendo a imputação de responsabilidade solidária no contexto do processo judicial número tal, na qual o juiz acatou o requerimento da Fazenda Nacional para o redirecionamento da execução fiscal contra diversas empresas do grupo, inclusive a recorrente e a sua sucessora por incorporação Transportes Mobilina Limitada, a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional é medida que se impõe e faça a norma legal em plena vigência e ao qual o julgador administrativo não pode se furtar e cumprir, no caso do artigo 26A do PAF. Tá aí. Finalmente, como bem pontuado pela decisão ACO, nas folhas, nos termos do CTN, a solidariedade no âmbito tributário não comporta benefício de ordem, ou seja, todos situados no polo passivo estão igualmente obrigados. Assim, não se rebelando a recorrente contra a existência de tais débitos e não estando os mesmos devidamente comprovados e tendo seu redirecionamento sido deferido pelo judiciário em face de requerimento da Procuradoria da Fazenda, inevitável se reconhecer que a contribuinte incorreu em hipótese de exclusão do Simples Nacional, mas não fosse porque a legislação não estabeleceu em momento algum, sob qualquer pretexto, diferença de categoria entre devedores ou débitos surgidos, seja na situação de contribuinte e na situação de responsável solidário. Estando em controvérsia a existência dos débitos, a norma é implacável da lei complementar. Assim, descumprida essa norma, eu encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente no regime do Simples Nacional a partir de 2017. O Marco já havia votado me acompanhando e o processo estava com vista para o Pagano. Pagano, a palavra é sua. Microfone, Pagano. Sem som. Pagano. Pelo que eu entendi dos autos foi o seguinte, né?
excluída, recorrente, ela foi, né, imputada no meio da execução fiscal, né? A execução fiscal, ela alterou o curso, né? Porque ela foi incluída no meio da execução fiscal para essas empresas, por causa da questão do grupo econômico, responsabilização solidária, e aí, em seguida, a fiscalização foi lá e a excluiu, né? Devido aos débitos não compensados, mas não débitos em nome dela, mas sim débitos cujas quais ela é responsável solidária, né? E sucessora também. É. Então, eu entendo aqui que a exclusão dela por responsabilidade solidária numa execução fiscal que foi regredida, ela... Tem decisão do juiz, né? Ô, Ciccone, deixa eu só... Eu não sei se agora eu estou lembrando, porque eu anotei que esse processo aqui, a vista era para mim. Não, era para você, mas eu pedi porque até chegar em você... Era o primeiro, não, tá ok. Tá ok. Se vocês tiverem dúvida, eu converto em vista coletiva e eu volto mês que vem. Não, eu analisei o processo. Bom, eu não sei o pagando, mas eu analisei. Bom, então, antes do pagando voltar, você pode se manifestar. Depois ele volta. O que eu acho aqui, porque minha dúvida era exatamente essa responsabilidade solidária em razão de grupo econômico. Então, eu queria ver esses detalhes, que eu tenho uma posição que o 124 não abrange. Só que o que acontece? Eu acho que essa matéria está fora da nossa competência, isso já está lá no judiciário. Quem determinou o redirecionamento e entendeu pela existência do grupo econômico, esta questão da solidariedade do grupo econômico já é objeto de discussão. Então, ou seja, a parte central... Só que aqui, na verdade, Júnior, nós estamos julgando a exclusão do simples. Nós podemos até sobrestar, se for o caso, mas a matéria discutida no judiciário não é a mesma discutida aqui, né? A minha dúvida seria essa, entendeu, presidente? Mas existe alguma coisa no regimento, alguma legislação que a gente possa sobrestar? Não sei, preciso ver. Por isso que eu quero, se quer converter em vista coletiva, eu vou pensar melhor sobre isso. Porque realmente a discussão no judiciário é uma coisa, aqui é outra. Aqui é apenas a situação final. A Receita excluiu porque o contribuinte está envolvido, entre aspas, está incluído dentro do polo passivo lá, no responsável. A discussão do polo passivo lá, a discussão do grupo econômico está no judiciário. E eu não consegui acessar esse processo. Eu coloquei aí. Iago, pode se manifestar. Talvez você tenha alguma... Não, mas pelas informações que eu tinha, eu entendi que estava lá e que, para nós, mas você tem razão. Na verdade, existe uma consequência, porque ela só foi excluída do Simples porque houve um redirecionamento, não foi isso? Exatamente. Então, é um negócio que... Não, e o que motivou o redirecionamento? Foi a aceitação da solidariedade por existência de grupo econômico. Isso eu acho que é o judiciário que definiu. Então, consequentemente, a exclusão está correta. Sim, eu estou acompanhando nesse sentido, é só para explicar o porquê, tá? Ou seja, eu estava na dúvida, porque se essa questão tivesse surgido no processo administrativo, eventualmente eu iria divergir em algum ponto. Mas eu percebi o seguinte, a exclusão decorre do redirecionamento que foi feito pelo judiciário, e ele só fez esse redirecionamento porque ele aceitou a existência do grupo econômico. Eu poderia questionar, mas tem que questionar isso lá no judiciário. Tanto que eu coloquei no meu voto, que eu até fiz um elogio à defesa, porque nessa parte está muito bem posicionada, a discussão lá do grupo econômico, e pode até ser revertido, mas nesse momento, eu escrevi no voto, nesse momento a situação é essa que está aqui. Eu não consegui ter essa informação do judiciário. Mas... É curioso pelo seguinte, o problema que fica aqui é, vamos supor que ele ganhe isso no judiciário. Parece que não vai ganhar, não. Mas, enfim, pelo pouco que eu li, mas parece que isso decorreu de uma operação policial, e me parece ali que, inclusive, falar em grupo econômico é descabido. E é bobagem esse povo falar em grupo econômico. Fala em simulação. Simulação relativa a exatamente isso. Você desconstitui o negócio e vai para o real. Então, assim, é bobagem, mas ok, não quero entrar nesse mérito. Mas, enfim, aí, do ponto de vista jurídico, você tem argumentos bem interessantes para você questionar a questão do grupo econômico.
já que eles vão aí nessa linha. Mas eu acho que a gente aqui não tem competência, porque isso está lá, o judiciário simplesmente remeteu, falou, olha, ela está, esse débito está lá com ela, e exclui. Tá. Tem o microfone aberto aí, o Iagro pediu a palavra e a Paula também. Iagro. É bem rápido. A questão, para mim, é bastante pragmática e objetiva. Né? Assim, ela tem débito de responsabilidade? Tem. E esse débito foi responsabilizado como? O judiciário responsabilizou ela como responsável por aquele débito que justificou a exclusão. Não tem mais que entrar grandes digressões. O ato foi válido e produziu os efeitos dele. Isso, é só porque eu tinha essa dúvida, eu, na verdade, enfim, devia estar cansada na sessão, e eu fiquei na dúvida realmente, e aí eu falei, não, acho que eu prefiro pedir vista, mas eu concordo com o relator e eu já, antecipando meu voto, eu acompanho. Paula, você queria se manifestar? Não, eu ia dizer a mesma coisa que o Iagro, então. Perfeito. Então, colhendo seu voto, depois dessas posições da Paula, do Iagro e da Júlia. Eu vou acompanhar o relator e se, porventura, na frente a recorrente vencer no judiciário o reedicionamento da execução para ela, e aí, por consequência, os débitos também não seriam dela, né, porque se ela vencer, futuramente ela consegue anular a decisão. Então, como não tem previsão nenhuma, eu acompanho o relator em todos os termos. Evandro? Com o relator. Júnior já se manifestou, confirmando. Conselheiro Iagro? Com relator. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho, presidente. Também, então, unânime, negado por provimento, mantida a exclusão pelos motivos já expostos. Continuando, julgamento encerrado, item 117, com a relatoria da conselheira Júnia, contribuinte é Catano e Frouché, limitado. Júnia, relato e voto. Está sem microfone, Júnia. Nós estamos te ouvindo. Pronto. Agora sim. Isso aqui me parece que foi uma resolução. Deixa eu ver aqui. Vou direto para o voto e, se eu não me lembrar, a gente volta. Conforme exposto no relatório, trata-se de termo de indeferimento de opção do Simples Nacional, em virtude da contribuinte possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja dívida não estaria suspensa. Na sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que o débito teria sido quitado em 25/1/2019. A decisão recorrida, no entanto, negou o provimento à manifestação, uma vez que, de acordo com esse extrato abaixo reproduzido, o débito teria sido quitado em 25/2/2009 e não em 25/1/2009, não, tá? Desculpa. Deve ser 2009, né? Enfim, depois eu vou conferir isso. Aqui, deixa eu ver se é 19 mesmo. Fiquei até impressionada que esse processo já estava aqui, vindo para nós. Como alegado pela recorrente. E aí tem aqui essa tela, e essa tela realmente, se vocês olharem lá, ó, ela fala da emissão da guia de pagamento em 25/2, de guia para pagamento em 25/2/2019 e baixado por liquidação em 25/2/2019. Inconformada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário no qual alega, em 31/1/2019, solicitou novamente a inclusão no Simples Nacional, estando ciente de que não havia mais pendências fiscais na empresa, sendo que a Receita Federal, por um equívoco no sistema, não identificou o pagamento da guia 12/2019. A guia foi paga no dia 25/1/2019, estando assim dentro do prazo limite da regularização. Em 14/2/2019, data em que sairia o deferimento da opção, foi constatado, através do termo de deferimento, o valor de R$ 68,00, referente ao mês 12, sendo que o mesmo já havia sido pago em 25/1/2019. Inconformado com a não inclusão no Simples Nacional e com o débito, haja visto que foi pago, o representante da empresa compareceu até o plantão fiscal e foi confirmado
que havia sido pago à via e que, por um erro do sistema da Receita, não foi reconhecido o pagamento. Com isso, era necessário abrir um processo de pedido de revisão de débitos confessados em GFIP. O processo foi aberto em 26 de 2 de 2019, em virtude da não apropriação da GPS da competência 12 de 2018, sendo que em 25 de 2, o próprio sistema da Receita Federal identificou o pagamento. Estando assim, em 31 de 1, regular. Logo em seguida, promove a juntada da GPS de folha 66 e do comprovante de recolhimento. Está aí. Com o valor lá. Conforme se verifica pelos documentos acima reproduzidos, especialmente comprovantes de transação bancária, a autenticação foi, de fato, efetuada no dia 25 de 1 de 2019. Por outro lado, consta do comprovante de transação bancária o valor de 67,97, ao passo que o termo de deferimento, abaixo reproduzido, o débito constante folhas 22, é 68,64. Confira-se. R$1 de diferença, ou nem R$1. Verifique-se, portanto, que o processo não se encontra em condições de ter um julgamento justo, uma vez que as informações constantes da decisão recorrida e dos documentos juntados pelo contribuinte são conflitantes, motivo pelo qual entendo que deve ser convertida em diligência para que a DRF de origem informe se o débito constante do termo de indeferimento corresponde ao débito que o contribuinte alega ter efetuado recolhimento, manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intime a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. Proposta da relatora, conversão em diligência. Alguém discorda? Unânime, convertido em diligência. Patrícia, você pode ficar mais meia hora com a gente ou você tem horário para voltar? Presidente, é até acabar a sessão. Sim, eu posso. Daria para prosseguir pelo menos uns 15 minutos? Sim, é até acabar a sessão desse período da manhã. Se o senhor preferir ficar até 1 hora, eu estou aqui à disposição. Tá bom, muito obrigado, tá? Então a gente vai avançar mais um pouquinho para você almoçar também, mas pelo menos uma meia hora, tá? Muito obrigado. Então, continuando, gente, vamos tentar, se possível, ser bastante rápido nos próximos julgamentos, que são basicamente no mesmo diapasão aí de exclusão do Simples, começando com o item 118, e agro FS Casa, exclusão do Simples por débitos. E agro... Ok, vamos lá. Isso aqui é um pouquinho diferente, né? A exclusão do Simples Federal, né, de FS Casa, atual Fox Sport Artigos Esportivos. Ele foi apresentado ao presente processo, o PAF foi pensado, por exemplo, o processo do PAF de final de 2005-90, relativo ao lançamento do Simples Federal, relativo ao ano calendário 2013, com impugnação pendente de julgamento em razão da não definitividade da exclusão aqui tratada conforme despacho da DRJ. Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alega que as inscrições foram regularizadas junto à PFN e que a Receita Federal reconhece o direito de permanência no Simples dos contribuintes que regularizarem suas pendências, né? A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade para manter a exclusão do Simples Federal a partir de 1º de janeiro de 97. A referida decisão recebeu a seguinte emenda. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folha 125.139, onde repisa que os argumentos aduzidos na impugnação, em especial, que efetuou o pagamento das dívidas inscritas em dívida ativa e que o artigo 106 do Código Tributário autoriza a aplicação da legislação posterior para ato não definitivamente julgado, que permitiria a utilização dos benefícios instituídos pela medida provisória 303 de 2006. Bom, o sujeito passivo foi certificado a decisão, né? O recurso voluntário foi apresentado no dia 14 de maio, e ele foi recurso de 5 de junho, então ele é tempestivo e preenche os demais requisitos. Como referido, trata-se de exclusão do Simples Federal, ocorrida em 2 de outubro de 2000, em razão de débitos inscritos em dívida ativa conforme relação discriminada. A recorrente alega que ter pago os referidos débitos no dia 2 de agosto de 2006. Essas datas são importantes, tá, presidente? Fato confirmado pela decisão de primeira instância,
que, como relatado, manteve o ato de exclusão em razão da não regulação dos débitos do prazo previsto estipulado no ADR. Em razão do pagamento efetuado com base no artigo pagamento efetuado com base no artigo 106 do CTN, a recorrente requer a aplicação retroativa do artigo 12 da MP 303 de 26 de junho de 2006, que não foi convertido em lei e perdeu eficácia a partir de 27 de 10 de 2006. Tá? Então, eu só chamo a atenção aqui que o pagamento foi feito nesse intervalo, né? Conforme ato do presidente do Congresso Nacional, número 57 de 2006, diário oficial do dia 1º de novembro de 2007. Não resta dúvida quanto à validade das relações jurídicas da MP 306 de 2006, conforme o parágrafo 3º e o 11 do artigo 62 da Constituição Federal, conforme o que determina, né, possui a seguinte redação. Só um minutinho. Retomando-se, então, ao artigo 12 da MP 303 de 2006, que possui a seguinte redação. Eu vou ler, porque ela é bem específica o assunto. A pessoa jurídica que tenha débitos inscritos em dívida ativa da União ou do INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não será excluída do Simples durante o prazo para requerer o parcelamento a que se refere a esta medida provisória, salvo se incorrer em pelo menos uma das outras situações excludentes. O disposto no caput deste artigo não impede a exclusão de ofício do Simples motivada por débito inscrito em dívida ativa da União, decorrente da rescisão do parcelamento concedido. Verifica-se, conforme o texto destacado, que o então artigo 12 da MP 303 de 2006 regulava a não exclusão durante o prazo fixado neste texto normativo, isto é, durante o prazo de sua vigência, a saber, de 5 de julho a 1º de novembro de 2006. O sujeito passivo se refere à exclusão ocorrida em 2 de outubro de 2000, isto é, pouco mais de 5 anos da publicação, 2010 aqui, tá? Pouco mais de 5 anos da publicação da medida provisória de 2006. Portanto, numa leitura isolada do dispositivo, a situação fática não se subsumiria à hipótese legal. Ocorre que o artigo 106, 2b do CTN admite a retroação da lei quando deixe de tratar o fato como contrário à exigência de ação ou omissão, desde que não implique falta de pagamento de tributo, né? Relaciona o artigo 106 do CTN. Entre as hipóteses previstas para a regularização da dívida tributária, o artigo 9º da medida provisória 303 de 2006 previa, inclusive, o pagamento à vista, como de fato ocorreu em 2 de agosto de 2006, ou seja, no intervalo de vigência da medida provisória. Diante da situação do caso concreto, 1. A exclusão do Simples Federal não definitivamente julgada. 2. Edição de ato normativo com força de lei autorizando a não exclusão do Simples Federal, artigo 12 da medida provisória, durante a breve vigência da MP, condicionado ao pagamento dos débitos em aberto. E 3. Principalmente, considerando que a retroação não implicou falta de pagamento de tributo, mas na manutenção do sistema de tributação simplificado, entendo que assiste razão recorrente para que possa permanecer no Simples Federal. Assim, pelas razões expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É um caso muito específico em que, durante a janela que a medida provisória permitia, essa hipótese que o Pagano defende aqui nas nossas sessões, aqui, de que o pagamento poderia ser feito, né? Essa medida provisória permitiu essa situação. E o contribuinte foi lá e pagou. Só que ela deixou de vigorar depois, né? Ela não foi convertida em lei. É uma MP do bem. Né? É isso aí. Bom, alguma dúvida? Acho que foi muito interessante esse voto. Uma situação bem específica. Todos de acordo? A proposta do relator é manter o contribuinte no regime do Simples Federal, cancelando a exclusão. Por unanimidade. Evandro, quer falar uma coisa? Evandro? Ia se manifestar? Foi nesse período que ele foi excluído? Iago? Não, ele foi excluído antes. Ele foi excluído... Deixa eu ver aqui. Ele foi excluído em 1º de...
Os efeitos, Evandro, foram a partir de 1º de novembro de 2000, a exclusão. E o ato de exclusão é aqueles processos digitalizados antigos, aqui eu coloco aqui, está na folha 6 a minha dúvida aqui é se você está validando todas as exclusões anteriores com essa retroatividade da lei aqui. Se ela ocorreu o pagamento naquela hipótese da medida provisória 303, né? Ah, tá. Todos que ocorreram, o pagamento nessa hipótese, né? Devem ser poucos casos, inclusive, né? Porque foram alguns bem dias. específico. Não, entendi. Perfeito. Então, unânime, dado o provimento ao contribuinte, cancelada a exclusão. Julgamento errado, continuando. Próximo item da relatoria da conselheira Paula, Netconservice, telecomunicações. Paula. Já está aí na pasta. Eu vou direto para o voto, eu faço um breve relatório do caso. Folha 4. Número 2. O objeto do presente processo é a exclusão da recorrente do regime de tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da recorrente. Em sede de recurso voluntário, a recorrente reconhece os débitos e alega que tentou incluí-los em novo parcelamento, mas que seu pedido foi indeferido, contrariando o disposto na resolução CGSN 142 de 2018. Requer, por esse motivo, o parcelamento dos débitos e o cancelamento de sua exclusão do Simples Nacional. Aqui eu nem vou ler o voto todo, porque eu destaco o disposto no artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123, que veda o recolhimento de tributos pelo Simples quando o contribuinte possui débitos com o INSS ou com as fazendas nacional, estadual e municipal, e a exigibilidade não esteja suspensa. E aí, quando verifica a existência de débitos, tem a emissão do ato declaratório, como foi feito, que dá para o contribuinte 30 dias para regularização do prazo, para regularização da sua situação, e aí eu trago também os dispositivos legais. Como consta no ADE, de 31 de agosto de 2018, está aí nas folhas 31 e 32, a recorrente teria os 30 dias para regularizar a sua situação, mas não fez, até como ela mesma já reconhece. E como não é de competência desse Conselho Administrativo analisar e deferir ou indeferir os pedidos de parcelamento, o que deve ser feito diretamente no sítio eletrônico da Receita Federal, não nega provimento ao recurso voluntário. Propôs a relatora negar provimento. Os débitos, né? Eles têm adimplidos. Algum comentário? Unânime, mantida a posição da relatora, negado o provimento e mantida a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Próximo item, 120, relatoria conselheira Júnia, Tornearia Rocha. Relatório e voto, Júnia. Isso aqui é Simples Nacional, exclusão por existência de débito. Tá? Ele alega uma preliminar, que a decisão deveria ser anulada porque ela foi decidida por ente federativo diverso daquele que efetua o lançamento. E aí cita aí o artigo 39 da Lei Complementar 123, e eu falo que é incorreta essa alegação, porque o Simples Nacional é um sistema de pagamento que envolve 3 entes da federação, União, Estados e Municípios. E que o dispositivo legal está afirmando que o contencioso administrativo será de competência do órgão administrativo, ente federado, que apurou o débito. Sendo assim, como se trata de tributo estadual, o respectivo contencioso se daria no Estado. E aí eu alego que, como nós estamos tratando aqui de tributo federal, o contencioso do Simples tinha que acontecer, era no âmbito federal mesmo. E, além disso, eu coloco a súmula CARF 102, de que é válida a decisão proferida por delegacia da Receita Federal de julgamento de localidade diversa do domicílio do partido. Quanto ao mérito, ela vem em fase recursal e junta uma tela do ICAC para dizer que os débitos estariam com exigibilidade suspensa, tá?
Só que acontece que essa tela é datada de 10/4/2014 e o ato declaratório executivo de exclusão é de 3 de setembro de 2012. Então, essa tela que ele trouxe não prova nada. E, por fim, ele alega que os débitos estavam parcelados e que foram objeto de pedido de adesão da 11941 e não traz qualquer comprovação sequer do pedido. Até a DRJ reconhece isso. E aí eu falo que, além de não ter comprovação, pelo Superior Tribunal de Justiça, o Simples não se estenderia automaticamente, né, ao parcelamento da Lei 11.941, porque se tratando de um regime que afeta os 3 entes da federação, ele deveria ser, ou um eventual parcelamento deveria ser instituído por lei complementar. Em face do exposto, eu nego o provimento ao recurso. Após a relatora negar provimento, Luciano quer falar, Paula também. Luciano primeiro. Só uma pergunta, Júnia, em relação ao lançamento. O lançamento foi feito por autoridade federal, né? Sim. Então tá. Só a delegacia que está em outro lugar. E daí isso, é como se falasse assim, o cara está aqui em Minas, mas a delegacia que julgou é lá do Rio, enfim, São Paulo. Ok. Paula? Não, quando eu for dar meu voto, eu falo. Mas se quiser se manifestar, pode falar. Proposta da relatora negar provimento, Marco, Rogério. Acompanho. Pagano? Relatora, presidente. Evandro? Acompanha a relatora. Iago? Com a relatora. Paula? Com a relatora, eu queria só fazer uma ressalva que eu não concordo com o disposto de que o parcelamento da Lei 11.400 e... 11.941. 11, obrigada, Júnior. Eu entendo que ele poderia, como não há vedação expressa para adesão, seria possível o contribuinte parcelar os débitos do Simples, mas isso nem é objeto do processo, mas eu queria só deixar, porque eu já tive voto nesse sentido, então eu queria só deixar consignado. Mas eu acompanho a relatora pelas conclusões. Não vai ser pelas conclusões. Paula? Paula? Eu acho que, como não é objeto do processo, não há necessidade. Na verdade, eu estou colocando isso aí só como um obter dictum, né? Não é uma razão de decidir. Então, acho que você pode acompanhar. Sim, integralmente, como eu estou dizendo. Ok. Só queria fazer uma ressalva. Perfeito. Luciano? Acompanho. Também acompanho, unânime, negado provimento, mantida a exclusão. Vamos fazer mais 2, acho que dá para fazer mais 2 ou 3 até. Continuando, a sua relatora ainda, Júnior, item 121, 121, União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. Isso aí é exclusão por atividade vedada. E, só resumindo, o que ela estava... Basicamente, o que ela alega aqui, e aí depois eu vou entrar na análise do contrato social, é que é o seguinte, olha, eu uso o KNAI incorreto, mas no meu contrato social fica claro que eu não sou uma entidade religiosa, assim que eu presto serviço para essas entidades religiosas. Bom, vamos lá para o voto, e aí vocês analisam. De acordo com o termo de indeferimento de folha 6, 2 foram as situações impeditivas ao ingresso da recorrente no Simples Nacional, quais sejam a inclusão de atividade vedada e a existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa. Confira-se. Pendências fiscais, pendências cadastrais, tá vendo? Atividade e organização religiosa. Em sua impugnação e recurso voluntário, a contribuinte alega erro em relação a ambas as pendências. Isso porque, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos, embora tenha incluído o número do KNAI incorreto, a atividade constante de seu contrato social não era vedada. O mesmo teria ocorrido em relação ao pagamento do débito apontado,
Tais erros, no caso, não são tais, né, o tal erro, são reconhecidos pela decisão recorrida conforme se verifica pelo seguinte trecho. No presente, face à documentação apresentada, bem como as informações constantes dos partículas 29 do processo, com relação à pendência cadastral e atividade econômica vedada, permanece o CNAE 949-1000, atividade de organização religiosa, conforme consulta pelo CNPJ, as folhas 24, constituindo-se assim a impendência cadastral não resolvida. Com relação ao débito previdenciário, referente à competência 13 de 2009, listado no termo de indeferimento, verifica-se, através da tela do SECOR-GFIP, valores a recolhidos nos autos, as folhas 28 do processo, que houve possivelmente um erro no preenchimento da guia de recolhimento e ausência de GFIP para a competência 13 de 2009, constituindo-se impendência não liberada perante a RFB. Na sistemática do Simples Nacional, a inclusão do CNAE de atividade de unidade, ao contrário do que ocorria no Simples Federal. Espera aí. Ok, depois eu vou. Era impedimento à opção. De acordo com as normas que dispõem sobre o Simples Nacional, a correção deveria ser efetuada no prazo de 30 dias. Entendo, no entanto, que a situação dos autos traz algumas peculiaridades. Isso porque, no caso dos autos, não se trata de atividade constante do contrato social, mesmo que não exercida. Nessas hipóteses, mesmo que a atividade não tenha sido efetivamente exercida na sistemática do Simples Nacional, a sua existência dentre as atividades da pessoa jurídica geraria um impedimento. No entanto, no caso dos autos, foi comprovado, por meio do contrato social e alterações contratuais, autorizações concedidas pelo município, que a atividade da recorrente era de prestação de serviço. Tal situação, inclusive, foi reconhecida pela DIORT 2, da Secretaria da Receita Federal do Rio de Janeiro, conforme trecho abaixo transcrito. De acordo com a tela Detalhamento de Solicitações de Opções do Simples, verifica-se que a empresa possui pendência cadastral com a RFB e possui débitos de natureza previdenciária. Com relação à pendência cadastral, atividade econômica tal, isso aqui eu acho que eu estou repetindo, na verdade. Tá? Aqui, ó, é o item 5. Considerando-se que na quarta alteração contratual do registro de pessoa jurídica, Duque de Caxias, ofício de justiça, consta na cláusula 4ª que o objetivo comercial permanece como prestação de serviço através de credenciamentos com a comunidade espírita e assessoria administrativa e administração imobiliária. Trata-se, assim, de situação em que foi comprovado que o exercício da atividade vedada não constava do seu contrato social. Sendo assim, entendo que é possível reconhecer, no âmbito do processo administrativo fiscal, o referido erro. Com efeito, caso o legislador pretendesse vedar a demonstração do erro passados 30 dias da legislação, não abriria a possibilidade de apresentação de inconformidade em situações como a dos autos. Ademais, é importante destacar que esse colegiado tem admitido a comprovação do erro, mesmo diante de declarações que portem confissão de dívida, como, por exemplo, a DCTF-DECOMP. Sendo assim, não faz sentido restringi-la nas hipóteses como a dos autos, em face do exposto do provimento a recurso. Já quero fazer uma observação aqui, que eu estou percebendo. Está mudando aqui já, presidente. O item 2, que refere ao erro na pendência, talvez fosse interessante baixar em diligência. Porque a decisão da DRJ, ela fala, possivelmente isso foi um erro. Você queria baixar a diligência para... Mas não é conclusivo. Porque a empresa, ela alega, olha, isso aqui foi erro, tanto na indicação do CNAE, que gerou o impedimento cadastral, quanto em relação ao pagamento da pendência, do débito. E a DRJ, ela menciona, ela fala, olha, realmente isso aqui pode ter sido por um erro da GFIP. Mas agora, relendo aqui, que eu estou vendo que não seria conclusivo. A sua proposta é modificar. Mas ele anexou, não anexou? Desculpa.
Agora, eu não estou lembrando, esse foi um dos processos que era da pauta de dezembro. Eu acho que ele é só aí. Mas essa questão da revisão dos fatos, eu não confesso que eu não fiz. Então, presidente, vamos fazer o seguinte, para a gente não tomar mais tempo, a gente poderia fazer uma vista em mesa e eu olho isso aqui na hora do almoço. Tá bom, vista em mesa, vista em mesa. Continuando, para que você tome um fôlego, eu vou agora ao item 125 da pauta, relatoria do conselheiro Evandro, OHL. Pronto, Evandro. Está sem microfone, Evandro. Esse item aqui, a gente já julgou ontem, referente ao Simples Federal. Só para relembrar aqui, foi um ofício da Prefeitura de São Paulo, né, que entendeu que a atividade dele era de assessoria. E o contribuinte defendia que a atividade dele era de treinamento e manutenção do programa lá, do sistema da OHL. Né? E a gente, com base nisso, a gente decidiu que isso foi feito com base só no contrato social. Então, a gente entendeu que por esse motivo, só com base no contrato social, e além disso, ter os elementos que o próprio contribuinte trouxe, comprovarem, né, que a atividade dele era essa, a gente deu provimento ao recurso. Lá era Simples Federal, né? Isso, era Simples Federal. O Simples Nacional, aqui tem um detalhe. Eu acho que eu vou direto para o voto. Então vai. Se precisar, a gente falta o relatório aqui. O voto, ele reconhece o recurso e no mérito aqui. Então, eu estou explicando aqui a situação que foi feita com base nessa representação. Né? A recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional por exercer atividade complementar, prestação de serviço de elaboração e manutenção de programa de computador de treinamento dos usuários do seu programa. Né? O cerne da questão discutida no presente processo é averiguar a atividade desenvolvida pela recorrente, que constitui a opção e permanência do regime do Simples Nacional. Uma análise dos documentos que seja a representação revela que ela se fundamentou-se no objeto social da recorrente, ou seja, a prestação de serviço de consultoria e assessoria na área de recursos humanos. Né? No ato declaratório executivo, a motivação aqui foi diferente. Né? A motivação aqui é que a prestação de serviço de elaboração e manutenção de programas de treinamento de usuários do seu programa constitui óbice para o Simples Nacional. Né? Embora ele descreva essa motivação, a gente verifica aqui pela fundamentação legal que ele usou os dois incisos. Ele usou do artigo 17 da Lei Complementar 123. Ele usou o inciso 13, que realiza a atividade de consultoria, isso já foi afastado no outro processo lá, e ele utiliza o inciso 11, aqui, o 11º, que é a prestação de serviço decorrente de serviço de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, né? E a defesa também do contribuinte é ligeiramente diferente. Ela diz que ela está amparada na resolução do Comitê Gestor, número 50 aqui. Essa resolução, ela faz uma exceção, embora essa atividade em princípio seja vedada, mas ela excetua para a elaboração de programas de computador, porque aí é tributado em outro anexo. O Simples Nacional, diferente do Simples Federal, ele criou outros anexos em que atividades que eram excluídas no Simples Federal são permitidas no Simples Nacional, só que tributados com percentuais distintos, por isso esses anexos. Né? Então, aqui ela traz isso aqui, a Resolução 50. Né? No acordo de primeira instância, o órgão julgador concorda
que a atividade de elaboração de programa de computador, sim, estaria excluído, né? Só que ele entende, pelo contribuinte, prestar ainda atividade de manutenção e treinamento, aí seria óbvio, né? No acordo recorrido, ele faz essa análise dos documentos, dentre contrato social, contrato de prestação de serviços aqui, né? Ele faz aquela consulta também na internet, que a gente já discutiu isso, dessa prova feita a posteriori. Na decisão a qual entendeu-se que a partir dos elementos probatórios acostados aos atos, atividades exercidas pelo contribuinte não se restringe à elaboração de programa de computador, mas se estende à manutenção do mesmo, bem como ao treinamento dos usuários de software, atividade que encontra vedação ao simples. Acrescentou-se que a atividade da empresa encontra escopo mais amplo, não se restringindo à elaboração de software isoladamente, considerado, mas englobando a atividade de consultoria que permite, com certeza, enquadrá-la na vedação consubstanciada no artigo 17, incisos 11º e 13º da Lei Complementar, né? Em seu recurso, a recorrente afirma que os argumentos apresentados pela Prefeitura de São Paulo foram afastados pelo próprio agente autuador, e os demais, através do Conselho Municipal de Tributos, que julgou improcedentes as autuações por falta de embasamento legal. E ela reitera que a atividade exercida está amparada pela resolução do Comitê Gestor 50. Observe que trata de uma exclusão de ofício do Simples Nacional, cujo ato declaratório deu-se com base da representação fiscal da Prefeitura de São Paulo, cujo fundamento foi objeto social da recorrente. Portanto, não houve por parte da fiscalização a busca de outros elementos que comprovassem a execução da atividade de prestação de serviço de consultoria ou de outros serviços decorrentes de atividade intelectual de natureza técnica e científica. Dado havendo decidido no acordo recorrido, entende-se que a partir dos documentos acostados aos autos, que a atividade efetivamente desenvolvida pelo recorrente é o treinamento e manutenção do sistema. O fato desse sistema de computação ser utilizado na área de recursos humanos não comprova a efetiva prestação de serviço de consultoria. Entende-se que o julgador exorbitou de sua competência, trazendo aos autos novas provas, no caso, a consulta ao sítio da empresa da internet, né? Mesmo considerando essa prova, o recorrente apresentou documentos e alegações verossímeis quanto ao conteúdo do sítio da internet, né? Ante a ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço de consultoria ou de outros decorrentes de atividade intelectual de natureza técnica, científica, deve ser cancelada a exclusão do recorrente do regime Simples Nacional, né? Cite razão a recorrente que se trata de simples prestação de serviço cuja atividade não está vedada com a opção do contribuinte pelo regime do Simples. Então, estou dando provimento aqui. Em síntese, né? Embora não seja o Simples Federal, né? Na verdade, eu sempre digo que não se aplica a súmula aqui. Na verdade, aqui é uma exclusão de ofício. Eu tenho um rigor maior que não aplicar a súmula aqui, porque os paradigmas das súmulas tratam todos do Simples Federal. Mas a situação é análoga. A situação é análoga, foi uma exclusão de ofício, não foi uma auto-exclusão. Então, eu acho que ele deveria ter comprovado o exercício efetivo dessa atividade. No caso aqui, né, eu também, assim, eu não consegui, eu entendi que não haveriam provas que essas atividades de manutenção e treinamento seriam enquadrados nesse artigo aqui de prestação de serviços científicos, de profissões regulamentadas. Por quê? Porque eu próprio já exerci essa função de manutenção de programa de computador e treinamento, e eu não tinha uma profissão regulamentada ainda, né? Então, eu acho que não houve essa prova aqui. Mesmo que a gente fosse considerar essa documentação que foi trazida aos autos posteriormente e pelo próprio contribuinte, não houve um esforço da fiscalização em produzir essa prova. E mesmo que a gente considerasse esses elementos, eu acho que não comprovam que essa prestação de serviço seria dessa natureza, né? Evandro, aqui é Simples Nacional, né? É Simples Nacional. Tá. Você está dando provimento? Estou dando provimento. Aqui a peculiaridade dos casos que nós tratamos que é uma exclusão de ofício, né? Não é uma auto-exclusão por inclusão sim, de tribunais, sim. Então, aí o ônus probatório da Receita, né? Para tanto. Claro que a gente não consegue analisar todos os elementos dos autos assim, mas, a princípio, eu me satisfaço com a avaliação do relator e também acompanho, já antecipando minha posição. Agano. Com o relator. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paulo. Com o relator.
Luciano? Acompanha o relator, presidente. Eu vou acompanhar pelo relator, porque eu tenho umas coisas que eu penso agora, embora acho que a posição do Evandro foi muito bem solidificada nesse aspecto, essa situação de exercer efetivamente atividade no Simples Nacional. E veja bem também. Eu tenho um voto hoje ainda. Sobre esse eu tenho um argumento aqui, eu resolvi não me estender, porque aquele anexo ele foi criado para as empresas produtoras de software. Agora, como é que você consegue produzir um software sem que você dê manutenção nele, né? Você praticamente está inviabilizando qualquer empresa que produz software de se enquadrar no anexo que foi criado para ela. Qualquer software que a empresa produz é necessária a manutenção, e inclusive o treinamento também. Então, praticamente inviabilizaria as empresas de quem produzem software que está naquele artigo de citação. Eu posso até descrever isso depois. Tá bom. O Iago, você ia falar? Alguém ia falar? Então, acho que podemos parar por aqui, né? 12:30, um pouquinho mais até. Voltamos às 13, adiantamos bem, mas ainda temos quase metade dos processos que estão pendentes. Retornamos às 13h45, tá? Patrícia, muito obrigado. Até o mês que vem. Obrigado pela sua atenção aí em Brasília.